Pessoal, o dia de hoje tá daquele jeito porque a expectativa tá muito alta do primeiro grupo de reféns do grupo terrorista Hamas ser libertado em instantes às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Nossa equipe tá toda mobilizada em relação a isso para te trazer minuto a minuto dessa expectativa, e as Forças Armadas de Israel já estão com lugares preparados para receber os cerca de 50 reféns que serão liberados ainda hoje. Ao vivo, quem vai nos trazer mais informações sobre essa história é o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, como é que está repercutindo aí essa expectativa na Europa? Exato, Paulo. Bom dia a você, a todos que acompanham desse Morning Show nesta sexta-feira. Nós esperamos que daqui uma hora possamos entrar novamente ao vivo para dar boas notícias sobre a liberação de 13 reféns que são esperados. Apenas uma breve recapitulação para nossa audiência. Durante a última semana, várias negociações foram lideradas pelo Catar, Estados Unidos, Egito, Israel e o próprio grupo terrorista Hamas para que se pudesse libertar pelo menos 50 reféns em troca de 4 dias de trégua, além da libertação também de prisioneiros palestinos em território israelense. Isso foi, então, aceito, e a partir desta manhã, das 7 horas da manhã do horário de Israel, 2 horas da manhã, do horário de Brasília, nós vemos que as hostilidades pararam, os bombardeios não foram mais observados, além, é claro, de não acontecer mais avanços do exército de Israel em direção ao centro de Gaza, ou seja, um movimento de paz, um movimento de trégua que é estabelecido de hoje até a segunda-feira. Em troca, são esperadas a liberação de 50 pessoas, como eu disse, todos civis, a maioria mulheres e crianças. Nesta manhã de sexta-feira foi dito então que cerca de 13 pessoas das 50 vão ser libertas. Elas primeiramente seguirão ao Egito e de lá, da fronteira de Rafah, serão atendidas e depois seguirão caminho até Israel. Não se sabe ao certo quem são essas pessoas, qual é o sexo, qual é a idade, qual a nacionalidade. Afinal, há muitos cidadãos de múltiplos países lá com dupla nacionalidade, inclusive, e isso a gente vai ficar de olho para poder atualizar ao vivo. A expectativa é que, uma vez que isso seja concluído, aí os israelenses também vão liberar os prisioneiros palestinos, que em sua maioria também são mulheres e menores de idade, das prisões na região de Haifa, e eles seguirão em direção à Cisjordânia, cidade de Ramallah, capital da autoridade palestina, para então mostrar que ambos os lados se comprometeram e cumpriram com aquilo que foi determinado. A nossa expectativa é que esse mesmo movimento aconteça no sábado, no domingo e também na segunda-feira pela manhã, mas Israel deixou claro que caso o Hamas queira ampliar este período de trégua por mais dias, a cada 10 reféns liberados serão mais 24 horas acrescidas nessa trégua. Então é um movimento também para tentar libertar o maior número de pessoas, lembrando que são cerca de 240 que foram sequestradas no atentado terrorista de 7 de outubro e até agora só 4 foram libertas. Falando sobre o aspecto humanitário, também durante essa trégua, mais caminhões conseguirão fazer o seu caminho até a faixa de Gaza, abastecendo as pessoas que lá vivem com comida, água, remédios e também combustível, algo que é visto como um alívio para grande parte das agências humanitárias que analisa essa catástrofe humanitária que também se desenrolou por lá durante essas últimas semanas. Muito bem, Luca. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações. O Luca Bassani, direto da Europa, nos atualizando sobre essa expectativa que está muito forte no noticiário mundial. A gente vai receber aqui no Morning Show especialista em Oriente Médio, o Ariel Kroc, mais uma vez. Ariel, bem-vindo. Você, como judeu, como é que está vendo essa libertação hoje? Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Muita expectativa, né? Muita expectativa. A gente tem que ter o pé no chão, entender se realmente isso vai acontecer. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com um grupo terrorista que não tem o menor compromisso com a verdade e que já rompeu tréguas no passado. Então, cessar fogo é algo comum, né? O Hamas romper. Então, a gente está aí nessa expectativa dessa liberação o quanto antes de mulheres e crianças civis que foram sequestrados. Estão mais de 40 dias nas mãos do Hamas, sabe lá em que condição, sabe lá quantas outras pessoas ainda estão bem, estão com saúde, estão vivas. Vale lembrar que essa troca está sendo feita para cada civil israelense sequestrado das suas casas, muitos com pijama, com a roupa que estavam quando tinham acabado de acordar, por prisioneiros condenados, árabes, alguns árabes israelenses, muitos árabes palestinos que foram presos, estão em prisões israelenses,
por praticarem atos de terrorismo, né? A condição que foi dada por Israel é que eles não tivessem sangue nas mãos, mas muitos têm tentativa de ato terrorista, esfaqueamento, preparação de explosivos. Esses são os presos em Israel que serão libertados da ordem de 3-1 dos reféns israelenses. Muito bem, gente, nós estamos com imagens para você que está na televisão, imagens ao vivo ali da faixa de Gaza. Para você que está no rádio, eu vou tentar traduzir essas imagens para vocês. A gente tem ali uma espécie de prisão na região da faixa de Gaza e esse local foi o local escolhido para que esse ato de libertação dos reféns seja promovido por ali. Às 11 horas da manhã, horário de Brasília, é o horário esperado para que essa libertação aconteça. Lá na faixa de Gaza vão ser aproximadamente aí 4 horas da tarde, 5 horas de diferença do nosso horário daqui. Agora, ao que tudo indica, a gente tem aí a libertação de 13 pessoas, meu querido Mano Ferreira. Iniciando então com essa lista, que já foi entregue inclusive a Israel, de mulheres e crianças. O próprio grupo terrorista Hamas, nas suas redes sociais, nos seus grupos de Telegram, já inclusive manifestou que houve mesmo esse cessar-fogo já desde as 2 horas da manhã, horário de Brasília. Dá para acreditar que vai ser um processo relativamente tranquilo ou não? Bom dia, Paulinho. Olha, não dá para acreditar, dá para torcer para que seja um processo relativamente tranquilo. A gente ontem, conversando com o Rabino Dudu, ele falou, inclusive, da possibilidade de interpretar algumas das posições do Hamas como um terrorismo psicológico, né? A ideia de você gerar expectativa para depois gerar uma frustração, o que aumenta o sofrimento de todos. Então, como se trata de um grupo terrorista capaz das maiores atrocidades, nós precisamos calibrar as expectativas e ter em mente que tudo pode acontecer, inclusive a não liberação dos reféns, infelizmente. Mas, claro, nós torcemos para que ocorra. E também há razões para acreditar que ela pode, de fato, ocorrer. Não é uma ilusão, uma esperança vã, porque nós sabemos que a estrutura do Hamas está asfixiada pelas forças do exército de Israel. Então, isso explica qual que é o incentivo, aí na teoria dos jogos, né? Qual que é o incentivo que o Hamas tem para cooperar nesse caso, dado que é um grupo que, por sua natureza, não coopera. O incentivo é a própria sobrevivência do grupo, porque é um grupo que está num momento de asfixia do seu potencial, da sua infraestrutura de atuação. Então, há razões para acreditar que podemos, sim, ter a libertação de reféns hoje. Vamos torcer. Muito bem, gente, ao longo aqui do programa hoje a gente vai ter uma cobertura especial desse momento que vai impactar, obviamente, o mundo inteiro. Tá todo mundo querendo ver esses reféns libertados. Em instantes eu vou te trazer mais imagens ao vivo dessa cobertura.